Bom, então, como eu havia prometido, né, aqui não tem nenhum político, então a gente promete e cumpre, tá certo? Como nós havíamos prometido, vai aí o filme de PCMSO, que você possa estar prestando bastante atenção nesse filme, que ele já vai tirar suas dúvidas que ficaram da aula passada. E após isso vamos começar a questão da aula do PCA, tá? Bom filme para vocês. Estás ardendo de desejo, livro querido, ansioso para seguir seu caminho. Porém, mal terão lido pobres páginas, te enviarão para plebeias quitandas, transformar-se em cartuchos de embalagens de peixe. Não te esqueças que foste elaborado em escuras oficinas, e não em palácios de ricos, onde sábios médicos estendem a mão aos cozinheiros. Ao longo desses 300 anos, seu livro A Doença dos Trabalhadores transformou-se numa obra de referência e Bernardino Ramazzini uma figura fundamental nas questões de saúde e segurança do trabalho. Atualmente podemos dizer que o trabalhador está muito mais protegido que no passado. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, faz parte da realidade de muitas empresas brasileiras. O PCMSO dá continuidade ao exame admissional realizado quando o trabalhador entra em uma empresa. Mas para se chegar até ele, o caminho foi longo. Foi uma questão militar que chamou atenção para as doenças ocupacionais. O Reino Unido, no século XVII, se preparava para mais uma guerra que ampliaria suas conquistas quando a Marinha Britânica se deparou com a falta de soldados. Os oficiais foram recrutar homens nas fábricas e descobriram uma enorme quantidade de homens incapacitados de lutar por problemas de saúde e acidentes no trabalho. Foi feito um relatório que dava conta que, persistindo a situação, em pouco tempo não haveria homens capazes para enfrentar as guerras. Na Itália, Bernardino Ramazzini inaugurava a medicina do trabalho. O médico se dedica a identificar o tipo de doença que cada atividade profissional poderia proporcionar. Listou 52 profissões, de parteiras a coveiros. E a prática que ele introduziu foi a de acrescentar as perguntas clássicas que o médico faz ao doente, o que sente, etc., acrescentar uma pergunta muito simples: qual é a sua profissão? E a atualidade do Ramazzini nós vemos em que até hoje, no comum da clínica, não se faz esta pergunta que foi proposta 300 anos atrás e se perde muitas vezes a oportunidade de reconhecer uma doença pela sua origem profissional, de poder introduzir medidas preventivas através de conhecer quais são as condições que levam a esta doença. E, principalmente, se perde a oportunidade de um melhor conhecimento, um melhor controle sobre a saúde da população trabalhadora toda, porque não se faz a pergunta simples proposta pelo Ramazzini. Outro aspecto absoluto atual do Ramazzini é que algumas coisas que hoje andam na moda, como as lesões pelos esforços repetitivos ou as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho ler e dorte, que é coisa da época, e hoje seguramente a mais difundida entre as doenças relacionadas ao trabalho, é coisa que ele observou
entre os escribas. 3 são as causas de afecções dos escreventes: contínua vida sedentária, contínuo e mesmo movimento da mão e atenção mental. As doenças: obstrução das vísceras como o fígado e baço, torpor nas pernas, demora no refluxo do sangue. A posição da mão ocasiona não leve dano que se comunica a todo o braço. Quando ocorreu a Revolução Industrial, ela se caracterizou pela exploração brutal do homem pelo homem. A Revolução Industrial e o respectivo aumento do trabalho nas fábricas obrigou a criação das primeiras medidas de saúde ocupacional. A primeira delas, e uma das primeiras leis sociais da história, foi a obrigação da presença de um médico no local de trabalho. Mas em 1828, um empregador britânico que trabalhava, que tinha crianças no seu trabalho, ele começou a achar que as crianças não estavam bem tudo, coisa que os outros não se preocupavam. Então ele tinha um médico chamado Robert Baker. E ele perguntou ao Baker o que ele devia fazer para proteger as crianças. E o Baker disse: põe um médico na sua fábrica e deixe ele visitar todos os lugares quando ele quiser, que ele tenha plena liberdade. Assim, se alguém criticar que as crianças, diz: não, a culpa não é minha, a culpa é do meu médico. Ele é que é o responsável por tudo que esteja acontecendo lá dentro. E nasceu assim, então, o médico, o Dr. Robert Baker, foi o primeiro médico que entrou numa empresa para o quê? Para ver a questão de higiene, segurança e medicina do trabalho. Uma moça trabalhando numa indústria teve a sua roupa amarrada, presa num eixo em movimento. Ela foi jogada para cima e pedaços do seu corpo foram encontrados na fábrica. E dizia o inspetor que escreveu isso: bastaria ter colocado uma proteção que custaria no máximo £1 para que esse acidente não ocorresse mais. No Brasil, as leis que garantiam a saúde do trabalhador foram criadas no início do século XX. A morte de um trabalhador foi o estopim para as primeiras medidas. A primeira lei de acidentes de trabalho no Brasil foi criada em 1919, depois da morte de um trabalhador italiano numa greve em São Paulo. Mas foi daqui, do Palácio do Catete, antiga sede do governo e hoje Museu da República, que Getúlio Vargas criou a consolidação das leis trabalhistas. A CLT, que, entre outras coisas, cuida da segurança e da saúde do trabalhador. Em novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência do país. 2 anos depois, começa a organizar a legislação trabalhista, pressionado pelos trabalhadores brasileiros e imigrantes que exigiam melhores condições. Na área de medicina do trabalho, foi criado o exame médico admissional, que era a abreugrafia. A biografia foi criada numa época que existia um grande problema de saúde pública no Brasil, uma epidemia de tuberculose muito grave, e o governo, então, na época, colocou como exame obrigatório para qualquer trabalhador a detecção precoce de tuberculose através desse exame radiológico. A ideia foi basicamente isso, não tinha nada a ver com o risco do trabalho especificamente. O múltiplo e variado campo semeado de doenças prolifera devido a 2 causas principais: a natureza nociva da substância manipulada, que afeta o organismo humano, e as posições forçadas e inadequadas do corpo.
pouco a pouco, pode produzir grave enfermidade. Mesmo depois que a tuberculose deixou de ser uma doença incurável, a biografia continua a fazer parte do atestado de saúde do trabalhador. Só em 1978